Projeto Ruas Históricas, uma iniciativa dedicada a identificar e narrar as biografias dos personagens históricos que dão nome às ruas da nossa cidade, Cachoeira do Sul. Esse projeto visa não apenas preservar a memória e a história local, mas também educar a população sobre a importância dessas personalidades e o impacto que tiveram em nossa sociedade. Acreditamos que, ao contar essas histórias, fortaleceremos o sentimento de pertencimento e identidade cultural entre os cidadãos. A Rua Tiradentes, em Cachoeira do Sul, começa no bairro Carvalho, no portão da Fenarroz, e se estende até o bairro Marques Ribeiro, com seu final da numeração 1050 e 1051. Tiradentes, cujo nome verdadeiro era Joaquim José da Silva Xavier, foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, um movimento que buscava a independência da capitania de Minas Gerais do domínio português. Ele nasceu em 12 de novembro de 1746 e teve várias profissões ao longo de sua vida, incluindo dentista, tropeiro, minerador e militar. O apelido Tiradentes surgiu devido à sua prática de extrair dentes, uma atividade comum antes do desenvolvimento da odontologia no Brasil. A Inconfidência Mineira foi motivada pela insatisfação com a pesada cobrança de impostos pela coroa portuguesa e pela influência dos ideais iluministas. Tiradentes foi um dos principais articuladores do movimento, mas, após a conspiração ser descoberta, ele foi preso, julgado e condenado à morte por enforcamento em 21 de abril de 1792. Sua execução tornou-se um símbolo de luta pela liberdade, e ele é considerado um herói nacional no Brasil. Está localizada entre as ruas Félix da Cunha e Tuiuti e faz paralelo com a margem esquerda do rio Jacuí. A Rua Júlio de Castilhos inicia nas 5 esquinas. No entroncamento da Avenida Brasil com Bento Gonçalves,
faz paralelo com as ruas Davi Barcelos e Pinheiro Machado, e acaba no encontro com a Saldanha Marinho, na Praça Honorato. Júlio de Castilhos foi um importante político e jornalista brasileiro. Nascido em 29 de junho de 1860, em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Ele é conhecido como o Patriarca do Rio Grande do Sul, devido à sua influência política e ideológica na região. Castilhos foi um dos principais líderes do Partido Republicano Rio-Grandense, PRR, e desempenhou um papel fundamental na disseminação do positivismo no Brasil. Ele foi presidente do estado do Rio Grande do Sul em 2 períodos, de 15 de julho a 12 de novembro de 1891 e de 25 de janeiro de 1893 a 24 de janeiro de 1898. Durante seu mandato, redigiu praticamente sozinho a Constituição Estadual de 1891, que refletia os ideais positivistas. Castilhos também teve um papel significativo na contenção da Revolução Federalista, um conflito político e militar que ocorreu no Estado. Certamente, Júlio de Castilhos foi uma figura central para a formação política e ideológica do Rio Grande do Sul e influenciou profundamente o cenário republicano no Brasil. Ele era um forte defensor do positivismo, uma corrente filosófica baseada nas ideias de Auguste Comte, que valoriza a ciência, a ordem e o progresso como princípios fundamentais para a organização da sociedade. Como presidente do Rio Grande do Sul, Castilhos implementou reformas administrativas que visavam modernizar a estrutura do Estado. Ele promoveu a centralização do poder e acreditava que um governo forte e organizado era essencial para o progresso. Sua Constituição Estadual de 1891 é um reflexo direto desses ideais, sendo considerada uma das mais avançadas de sua época. Ele também teve um papel marcante durante a Revolução Federalista, 1893-1895, um conflito entre 2 grupos políticos, os Maragatos, federalistas, e os Pica-Paus, republicanos. Castilhos liderou o lado republicano, com o apoio do governo federal, e conseguiu preservar o controle do Estado durante essa turbulenta guerra civil. Júlio de Castilhos faleceu em 24 de outubro de 1903, em Porto Alegre, vítima de câncer na garganta. Apesar de sua morte precoce, aos 43 anos, Castilhos deixou um legado duradouro. Suas ideias continuaram a influenciar políticos gaúchos, como Borges de Medeiros e Getúlio Vargas, que também seguiram o modelo positivista em suas gestões. A Rua Saldanha Marinho é uma das vias principais da cidade de Cachoeira do Sul. Ela tem seu início no final da Júlio de Castilhos, na Praça Honorato, e vai até o Hospital de Caridade e Beneficência. A 7 de Setembro e Pinheiro Machado são as ruas que fazem paralelo com a Saldanha Marinho. Joaquim Saldanha Marinho foi uma figura marcante na história do Brasil.
com uma trajetória que abrangeu diversas áreas, como política, jornalismo e advocacia. Ele nasceu em Olinda, Pernambuco, em 1816 e formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Olinda em 1836. Sua carreira política começou no Ceará, onde foi promotor público, secretário de governo e deputado provincial. Durante o Império, Saldanha Marinho foi deputado-geral por várias legislaturas e ocupou cargos importantes, como presidente das províncias de Minas Gerais e São Paulo. Em Minas Gerais, ele promoveu a memória de Tiradentes, enquanto em São Paulo foi fundamental para a criação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que impulsionou o transporte e a economia da região. Além disso, ele foi um dos signatários do Manifesto Republicano de 1870, que marcou o início do movimento republicano no Brasil. Saldanha Marinho também era maçom e defendeu a maçonaria durante a questão religiosa da década de 1870. Ele foi um dos fundadores do Clube Republicano no Rio de Janeiro, que mais tarde se tornou o Partido Republicano. No final de sua vida, Joaquim Saldanha Marinho continuou a ser uma figura ativa e influente no cenário político e social do Brasil. Ele foi um dos autores do anteprojeto da Constituição de 1891, que estabeleceu a base legal para a República recém-proclamada. Além disso, ele serviu como senador pelo Distrito Federal entre 1890 e 1893. Saldanha Marinho faleceu no Rio de Janeiro, em 27 de maio de 1895, aos 79 anos. Seu legado é lembrado tanto por suas contribuições políticas quanto por seu papel na promoção de ideias republicanas e liberais. Ele também é homenageado em diversos lugares, como o município de Saldanha Marinho, no Rio Grande do Sul. A Rua Bento Gonçalves tem seu início na Escola Borges de Medeiros, no centro, e segue sentido região oeste de Cachoeira do Sul, passando pelas 5 esquinas, cruzando a Avenida Marcelo Gama, BR-153, e finalizando no bairro Universitário, em uma área de campo. Bento Gonçalves da Silva foi um militar e líder revolucionário brasileiro, nascido em 23 de setembro de 1788, na região de Triunfo, Rio Grande do Sul. Ele é amplamente reconhecido como uma das figuras centrais da Revolução Farroupilha, 1835-1845, também conhecida como Guerra dos Farrapos. Esse movimento separatista buscava a independência da província do Rio Grande do Sul do Império do Brasil. Durante a Revolução Farroupilha, Bento Gonçalves foi eleito presidente da República Rio-Grandense, uma república proclamada pelos revoltosos. Ele defendia ideais como o federalismo, a redução de impostos sobre produtos gaúchos, como o charque, e a maior autonomia política para as províncias. Sua liderança foi marcada por sua habilidade militar e sua visão política,
Embora ele tenha enfrentado desafios significativos, Bento Gonçalves da Silva teve uma trajetória fascinante e cheia de desafios. Ele não apenas liderou a Revolução Farroupilha, mas também desempenhou papéis importantes em outros momentos históricos. Antes da Revolução, Bento participou de campanhas militares, como a Guerra da Cisplatina, onde consolidou sua reputação como um líder militar habilidoso. Ele também foi nomeado coronel e comandou tropas na fronteira sul do Brasil. Durante a Revolução Farroupilha, Bento foi preso em 1837 e enviado ao Rio de Janeiro, mas conseguiu escapar de forma audaciosa e retornar ao Rio Grande do Sul para continuar liderando a luta. Além de sua vida militar e política, Bento Gonçalves era um homem de família. Ele se casou com Caetana Garcia, com quem teve 8 filhos. Após o fim da Revolução Farroupilha, ele se retirou da vida pública e passou seus últimos na cidade de Pedras Brancas, atual Guaíba, onde faleceu em 18 de julho de 1847. A Rua Marechal Floriano faz encontro com o início da Moron e vai até a curva da localidade chamada folcloricamente de Engenhos, na Marechal Deodoro. Fica localizada na parte central da cidade e faz paralelo com as ruas Comendador Fontoura e 7 de Setembro. Floriano Peixoto, conhecido como o Marechal de Ferro, foi um militar e político brasileiro que desempenhou um papel crucial na consolidação da República no Brasil. Ele nasceu em 30 de abril de 1839, na vila de Ipioca, em Maceió, Alagoas, e faleceu em 29 de junho de 1895, em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Floriano veio de uma família humilde e foi criado por seu padrinho, o coronel José Vieira de Araújo Peixoto. Ele estudou em Maceió e, posteriormente, no Colégio São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. Aos 16 anos, ingressou na escola militar, onde iniciou sua carreira no Exército. Floriano destacou-se como militar durante a Guerra do Paraguai, onde participou de batalhas importantes como Tuiuti e Itororó.
Ele foi promovido a brigadeiro em 1883 e assumiu a presidência da província de Mato Grosso em 1884. Floriano foi vice-presidente de Deodoro da Fonseca e assumiu a presidência em 1891, após a renúncia de Deodoro. Durante seu governo, enfrentou crises políticas e econômicas, além de revoltas como a Revolução Federalista e a Revolta Armada. Ele governou com firmeza, reduzindo impostos e preços, o que lhe rendeu apoio popular, mas também oposição de elites. Floriano deixou um legado como um líder que consolidou a República em tempos turbulentos. Floriano Peixoto morreu devido a complicações de uma cirrose hepática, uma condição que afeta o fígado. Após sua morte, Floriano foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Sua morte marcou o fim de uma era turbulenta na história do Brasil, já que ele foi uma figura central na consolidação da República. A Rua Marcílio Dias tem seu início no bairro Gonçalves, passa pelo bairro Santa Helena e finaliza no bairro Medianeira, na Rua Maximiliano de Franceschi. Marcílio Dias nasceu em Rio Grande do Sul, em 1838, filho de Manuel Fagundes Dias e Pulsena Dias. De origem humilde, sua mãe, preocupada com seu comportamento rebelde, decidiu inscrevê-lo na escola de grumetes no Rio de Janeiro, onde ele ingressou na Armada Imperial aos 17 anos. Ao longo de sua carreira, Marcílio Dias serviu em diversos navios e foi promovido gradualmente. Em 1861, tornou-se marinheiro de terceira classe e em 1862 foi promovido a marinheiro de segunda classe. Em 1863, matriculou-se na Escola Prática de Artilharia, onde se especializou na manipulação de artefatos bélicos e recebeu a classificação de praça distinta. No ano seguinte, embarcou na corveta Parnaíba, participando de expedições ao Rio da Prata. Marcílio Dias teve seu batismo de fogo na Batalha de Paissandu, em 1864, onde se destacou pela bravura ao subir na torre da igreja da cidade e acenar com a bandeira do Brasil. No ano seguinte, participou da Batalha Naval do Riachuelo, um dos confrontos mais importantes da Guerra da Tríplice Aliança. Durante o combate, a corveta Parnaíba foi abordada por 3 navios paraguaios, e Marcílio Dias lutou corpo a corpo contra 4 inimigos, abatendo 2 deles antes de ser gravemente ferido. Seu braço foi decepado na defesa da bandeira do Brasil, e ele faleceu no dia seguinte, em 12 de junho de 1865, sendo sepultado nas águas do Rio Paraná. Seu nome passou a ser cultuado como símbolo de dedicação à pátria e bravura, sendo homenageado em diversas instituições e embarcações da Marinha do Brasil. Até hoje, seu retrato figura com destaque nos quartéis e navios da Marinha Brasileira.
A Rua Marechal Deodoro está localizada no bairro Centro, em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Ela conta com diversos estabelecimentos comerciais e residenciais, bem como o Clube Rio Branco. Deodoro nasceu em 5 de agosto de 1827, em Alagoas. Seguiu a tradição familiar e ingressou na carreira militar aos 16 anos. Ao longo de sua trajetória, participou de conflitos importantes, como a Revolta Praieira, 1848-1852, e a Guerra do Paraguai, 1864-1870, onde se destacou como oficial. Em 1889, Deodoro, então marechal do Exército, liderou o movimento que pôs fim à monarquia no Brasil. Mesmo sendo próximo do imperador Dom Pedro II, acabou cedendo à pressão dos republicanos e assumiu o governo provisório após a deposição da monarquia em 15 de novembro de 1889. Ele foi o primeiro presidente do Brasil, governando entre 1889 e 1891. Seu mandato foi marcado por crises políticas e econômicas, além de tensões com o Congresso Nacional. Com o agravamento das dificuldades, renunciou em novembro de 1891, sendo sucedido por Floriano Peixoto. Após deixar o poder, Deodoro se afastou da vida política e faleceu em 23 de agosto de 1892 no Rio de Janeiro. Seu legado é imenso, sendo lembrado como um dos principais nomes da transição do Brasil da monarquia para a república. A Rua Dom Pedro II está localizada no bairro Gonçalves, em Cachoeira do Sul. É uma via predominantemente residencial, com uma grande parte dos endereços sendo casas e sobrados, além de alguns edifícios de apartamentos. Além disso, a rua conta com diversos serviços e comércios próximos, como oficinas mecânicas, bazares e estabelecimentos alimentícios. Dom Pedro II, 1825-1891, foi o segundo e último imperador do Brasil. Tornou-se príncipe regente aos 5 anos de idade, após a abdicação de seu pai, Dom Pedro I. Aos 15 anos, foi declarado maior e coroado imperador, governando o país por quase 50 anos, de 1840 a 1889. Durante seu governo, o Brasil consolidou-se como uma monarquia parlamentar constitucional, diferenciando-se dos vizinhos hispano-americanos que adotaram repúblicas. O país passou por 3 conflitos internacionais: Guerra do Prata, Guerra do Uruguai e Guerra do Paraguai, sendo vitorioso em todos. A economia teve um grande impulso com a produção de café, especialmente na Era Mauá, entre 1840 e 1860. A política foi marcada pela disputa entre Partido Liberal e Partido Conservador, que se alternavam no poder. O sistema parlamentar brasileiro ficou conhecido como parlamentarismo às avessas,
pois o imperador tinha forte influência na escolha dos ministros. A abolição da escravatura foi um dos marcos do período, culminando na Lei Áurea, assinada em 1888. Com o crescimento do movimento republicano e a insatisfação dos militares, Dom Pedro II foi deposto em 15 de novembro de 1889, encerrando a monarquia no Brasil. Ele foi exilado na Europa e faleceu 2 anos depois, deixando um legado de estabilidade política e desenvolvimento cultural. A Rua Duque de Caxias atravessa a cidade de leste a oeste, com seu início na localidade chamada de Poço Comprido. O final da Duque de Caxias é no Morro da Cruz. Ela passa pela área central da cidade, cortando ruas importantes como Júlio de Castilhos, Davi Barcelos e Pinheiro Machado. Duque de Caxias, como ficou conhecido Luiz Alves de Lima e Silva, uma figura histórica essencial para o Brasil. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 25 de agosto de 1803 e tornou-se conhecido como o patrono do Exército Brasileiro. Ao longo de sua carreira, ele se destacou como militar e político, atuando em momentos-chave da história nacional. Duque de Caxias teve uma trajetória fascinante. Ele nasceu em uma família de militares e começou sua carreira no exército ainda jovem. Entre suas contribuições, ele ajudou na pacificação de revoltas como a Balaiada e a Revolução Farroupilha. Participou da Guerra da Cisplatina e liderou as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, consolidando sua reputação como estrategista. Além disso, foi senador e ocupou cargos importantes no governo imperial. Seu legado é tão significativo que o Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, foi instituído em sua homenagem. Curiosamente, ele recebeu o título de Duque de Caxias em 1845, tornando-se o único brasileiro a receber esse título durante o Império. Sua influência foi tão grande que a cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi nomeada em sua homenagem. Duque de Caxias faleceu em 7 de maio de 1880, aos 76 anos, na cidade de Valença, no estado do Rio de Janeiro. Ele morreu devido a problemas de saúde relacionados à idade avançada. Seu legado como militar e político continua sendo celebrado no Brasil, especialmente por sua dedicação à unidade e à pacificação do país.
A Rua Pinheiro Machado tem seu início no bairro Marques Ribeiro, bem próximo ao rio Jacuí, e segue sentido norte da cidade até a Avenida Brasil, mais precisamente na Praça do Cândida. José Gomes Pinheiro Machado foi um político brasileiro de grande influência durante a República Velha, 1889 e 1930. Pinheiro Machado foi uma figura central na política brasileira durante a República Velha. Ele nasceu em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, em 1851, e desde jovem demonstrou um espírito combativo, participando da Guerra do Paraguai como voluntário. Após a guerra, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e começou a se destacar como advogado e defensor do republicanismo. Pinheiro Machado foi um dos fundadores do Partido Republicano Rio-Grandense e desempenhou um papel crucial na propaganda republicana no sul do Brasil. Ele também foi um dos principais articuladores da política dos governadores, que buscava manter a estabilidade política por meio de alianças entre as elites regionais. Durante sua carreira, ele enfrentou desafios significativos, incluindo a Revolução Federalista, 1893-1895, onde liderou tropas contra os rebeldes. Sua influência política era tão grande que ele era frequentemente chamado de o Condestável da República. No entanto, sua trajetória foi interrompida tragicamente em 1915, quando foi assassinado no Rio de Janeiro. Ele foi atacado pelas costas com punhaladas por Francisco Manso de Paiva, um padeiro desempregado e ex-policial. O assassino alegou ter agido por conta própria, motivado por discordâncias com as ações políticas de Machado. Esse evento chocou o país na época e marcou um dos crimes políticos mais infames da história brasileira.